Glória a Jesus. Glória ao nome de Cristo Jesus. Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta com a parte 2 da nossa live. Já oramos, lemos a palavra, já adoramos o nome de Jesus e nesse momento nós vamos meditar na preciosa palavra de Deus juntos com muita alegria. É muito bom ter você junto conosco aí. Eu desejo em Cristo Jesus que você tenha um lindo dia debaixo da graça de Deus, uma linda e preciosa semana, que o Senhor cubra você, sua casa, sua família e proporcione ao seu coração e ao coração de seus um tempo aí precioso, marcado pela graça, pela bênção, pela bondade e pelo favor de Deus em todo o tempo. E eu quero voltar à leitura da palavra de Deus com você no livro de Esdras. Nós estamos estudando a palavra de Deus esses dias. Eu quero voltar o olhar com você para o livro de Esdras. Nós estamos já envolvidos nesse dia, né, com a preparação do nosso coração, né, em jejum, em consagração ao Senhor, por mais um mês que está por chegar. E como a gente sempre tem feito, que é orarmos, buscarmos a face do Senhor, nos colocarmos na sua santa, doce e gloriosa presença. Eu quero nesse momento, em nome de Jesus, estar olhando com você o livro de Esdras, preparando o nosso coração para mais um mês que chega e, como eu disse, para mais uma semana do clamor. Tá bom? A gente sempre começa a partir do dia 1 de cada mês e vamos até o dia 7 de cada mês, 7 dias intensos de oração na presença de Deus. Claro que não é o dia todo, são alguns minutos que a gente passa aqui, mas todos os dias clamando de uma forma mais específica e direta pelo mês no qual nós estamos inseridos. E nós vamos estar clamando, né, durante esses dias, e eu já me sinto já nesse finalzinho de mês com o coração sendo preparado pelo Espírito Santo para começarmos aí uma semana fervorosa, feliz, abençoada a partir do dia 1 de julho, certos de que o Deus que cuidou de nós no mês de junho e guardou as nossas vidas debaixo da sua proteção e nos manteve de pé, mesmo diante dos grandes desafios que nós enfrentamos durante esses meses do primeiro semestre desse ano, é o Deus que no segundo semestre nos surpreenderá. Basta que sejamos a cada dia aqueles que perseveram, porque Jesus nos convida a isso, a perseverarmos, lá em Lucas, capítulo de número 11, não é? A partir do verso 5 até o verso 13, ele nos convida a perseverarmos, basta que sejamos fiéis. E a Bíblia nos convida a caminharmos com esse coração que é fiel ao Senhor. Jesus disse isso em João 15, verso de número 7, permanecermos nele. Basta obedecermos a sua palavra, como diz Deuteronômio, capítulo de número 28, e basta que a gente mova-se todo dia, não deixando esmorecer dentro de nós a nossa esperança, mas devemos nos mover com alegria nela. E a nossa esperança está ligada ao regresso de Cristo, porque em Cristo nós temos futuro. Em Cristo nós temos um amanhã. Em Cristo nós não só temos o hoje, mas temos um amanhã garantido. E Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo diz, alegrai-vos na esperança, perseverai na oração. E ele diz, sede pacientes no dia da pressão,
no dia em que as coisas estão querendo tirar você do foco da oração e dessa alegria nessa esperança, porque em Cristo, eu e você, nós temos futuro. Nós temos futuro. O que nós não temos em Cristo é passado, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Paulo diz que em Cristo nós não temos passado. Eu não tenho passado. Você não tem passado. Quem vive de passado, já diz alguém, é museu e o adversário das nossas almas. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12:10 que ele acusa os nossos irmãos dia e noite. Mas eu, você, nós, cada um de nós, em Cristo Jesus, nós não temos passado, nós temos um amanhã, nós temos um futuro. E é por isso que entendemos que o amanhã pertence a Deus. E que bom que a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10, ele diz lá, Isaías 46, 9 e 10, você devia marcar esses versículos, tá? E marcar principalmente esses dois versículos do verso 9 e 10 de Isaías, porque isso lhe traz uma confiança poderosa no coração, né, com relação à ação de Deus nas nossas vidas, como aquele que tem o controle do tempo, o controle das circunstâncias e o controle dos nossos sonhos e da nossa existência, assim como das promessas dele na nossa vida. Isaías 46, 9 e 10, ele diz que ele é o Senhor e não há semelhante a ele. Aí ele diz assim, ele anuncia o fim quando ainda está no começo. Vou dizer de novo, hein? Ele anuncia o fim quando ainda está no começo. Ele anuncia o fim quando ainda está no começo. E ele diz por quê? Para fazer cumprir-se, realizar todas as coisas, todo propósito, todo projeto, todo objetivo maior que ele tem para comigo, para com você, para com cada um de nós. Você confia nele? Você crê nele? Você sabe que ele é o Deus que faz tudo e todas as coisas? Então permaneça adorando a Deus com alegria, sabendo que ele é fiel em todo tempo. Não abra mão de persistir e de perseverar na sua confiança naquele que vive e reina para sempre. Vamos ler a palavra, queridos? Vamos ler a palavra de Deus. E nós estamos aí com Esdras. E eu quero ler no capítulo de número 7, tá bom? Capítulo de número 7. E eu vou ler apenas alguns versículos, não vou ler o capítulo todo, porque é um capítulo assim um tanto extenso, mas nós vamos levar em consideração alguns pontos aqui importantes. E a epígrafe diz aí, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Você ama a palavra de Deus? Coloca aí uma hashtag aí agora, tá? Eu amo a palavra de Deus. Ou eu amo a Bíblia Sagrada. Coloque aí essa hashtag se você puder, tá bom? Lembrando também que nós temos aí a nossa hashtag Vivendo Milagres em Cristo Jesus. E eu pergunto, você tem dúvida de que você ter vencido durante esses 6 meses até aqui foi milagre? Você está de pé, não é um milagre? Respirando, não é um milagre? Se movendo, não é um milagre? Você tem vivido milagres todo dia e vai viver coisas ainda maiores em Cristo Jesus, tá bom? Deixe-me saudar os irmãos que estão passando aí
Deus abençoe a vida da irmã Mirtes. Nosso desejo que o Senhor conceda uma semana aí muito produtiva, feliz, próspera no Senhor Jesus, debaixo de muita saúde e graça para a glória de Deus. Deus abençoe a irmã Fernanda, o irmão Souza. Desejo aí uma semana muito abençoada, muito próspera, muito feliz e cheia da graça de Jesus, com bênçãos sendo derramadas em todas as áreas da vida de vocês. Deus abençoe a vida da Mônica Silva e eu desejo em Cristo Jesus aí uma semana linda, próspera, feliz, debaixo do cuidado de Cristo e repleta da bênção e do favor de Deus em todo o tempo. Deus abençoe a vida da irmã Viviane, eu desejo a ela, aos seus filhos, aí uma semana muito feliz, abençoada, uma semana próspera, marcada pelo carinho, o zelo, a bondade e o favor de Deus sobre seu coração, sobre sua vida. Deus abençoe a vida da irmã Amanda. Eu desejo em Cristo Jesus aí uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana marcada pela fidelidade e a bondade de Deus, em tudo e em todas as coisas. Deus abençoe a vida do João também. Eu desejo em Cristo Jesus aí uma semana muito produtiva, uma semana feliz, uma semana debaixo da proteção de Deus, cercada pela bênção de Deus em tudo e em todas as coisas, e que o Senhor continue guardando a vida de vocês em tudo e em todo tempo. Vocês são amados do nosso coração. Às vezes eu sou aqui um tanto incisivo, duro, né, nas minhas colocações como pregador, mas também como profeta da palavra e pastor. Mas tudo é zelo, tudo é apenas o desejo de ver você, sua casa, crescendo, produzindo, avançando, vivendo uma comunhão profunda, gloriosa, poderosa com Jesus, de modo que nada lhe arranque dele, nada lhe tire dele, nem vento, nem tempestade, nada, porque nele nós estamos enraizados e é ele quem nos sustenta e nos sustentará em todo o tempo com a sua mão forte, até o dia do arrebatamento da igreja, porque nós vamos estar com ele para todo o sempre. A todos mais que vão assistir através do canal no YouTube, nós não estamos transmitindo lá agora, mas daqui a pouco vai haver a retransmissão. Na verdade, eu vou colocar na parte da tarde aí, né, programado para a parte da tarde, a retransmissão dessa live, considerando aí que nesse período agora, de meio-dia para frente até às 4 da tarde aí, todo mundo vai estar mais ligado aí no jogo e nas coisas que vão acontecer agora à tarde. Mas lá para as 4h30, ou quem sabe no horário da noite, vai haver a retransmissão, e eu quero deixar aqui minha palavra de carinho a todos que nos acompanham através do YouTube aí. Que Deus em Cristo os abençoe. Gente, vamos ler a palavra de Deus. Esdras, capítulo 7. Eu vou ler apenas alguns versículos, mas eu já quero que você marque o versículo de número 1, tá? E principalmente uma expressão que está aí na parte A desse versículo 1. A palavra de Deus diz: e passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, e aí vem citando aí os nomes, enfim, eu não quero me deter lendo, né, todos, mas veja o verso de número 6. Este Esdras, que era da linhagem aí de Arão, de Eleazar, o sumo sacerdote, está tudo citado aí entre o verso 1 e 5. No verso 6 diz: este Esdras
subiu de Babilônia. Tá? Mas deixe-me voltar aqui, o verso, primeira parte que eu quero que você, se você pode sublinhar, sublinhe, é essa expressão que está aí, ó, e passadas estas coisas, tá bom? Marca essa expressão, porque ela é importantíssima com relação ao texto. E aí eu volto ao verso 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei que lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas e dos cantores e dos porteiros e dos netineus, né, ou netinims, dependendo da sua tradução, que eram aqueles ajudantes, né, dos que exerciam o ministério sacerdotal e junto com seus filhos no santuário. Isso aqui era aqueles que cuidavam do trabalho mais simples ligado ao santuário de Deus. Então, os netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes, e no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre eles. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. E aí vem, não é uma série de coisas que é dita aí, a partir do verso 12, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Só até aí. Vamos ler o finalzinho desse capítulo de número 7 agora e a gente já encerra para a gente poder adiantar, para não tomarmos tanto tempo assim. Diz o texto, a partir do verso de número 25, e tu Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, e todos os que sabem a lei do teu Deus, e ao que não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer seja degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão, enfim. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei, e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Eu digo amém pela leitura da palavra de Deus,
e agradeço ao Senhor por esta palavra. Gente, nós estamos fazendo uma caminhada, já há dias, com base no livro de Esdras, e chegamos aqui ao capítulo de número 7. Na verdade, temos feito aí uma série de reflexões, não é propriamente dito uma exposição versículo por versículo, mas considerando capítulo por capítulo, nós estamos trazendo aí uma série de reflexões com base nesse livro de Esdras. E é um livro importantíssimo, porque é um livro que marca um tempo de reconstrução. E eu já disse aqui que essa reconstrução, quando a gente lê o livro de Esdras, fica claro que ela não é a reconstrução só daqueles que voltaram do cativeiro babilônico, mas é a reconstrução de cada um de nós. Uma vez que a mensagem desse livro, ela acaba falando conosco sobre a importância de nos mantermos vivos, apesar do cativeiro que enfrentamos em algum momento da nossa vida, de nos mantermos ligados aos decretos do rei, mas em terceiro, nos mantermos totalmente com os olhos voltados para o que é do interesse de Deus, porque o Senhor está interessado em revelar-se para a gente, mas toda a grande revelação de Deus, ela passa por uma reconstrução de coisas que foram partidas, quebradas, enfim, ou derribadas na história da nossa vida. Então a vida da gente se cruza muito com a vida, com tudo aquilo que é apresentado no livro de Esdras. É um outro tempo, é uma outra época, porém, todo o processo de reconstrução tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você, tem muito a ver com todos nós. Mas esse capítulo 7 ele já começa nos convidando a atentarmos para uma grande verdade. É que tudo que vai acontecer aqui nesse capítulo 7 acontece depois de uma série de coisas. Essa série de coisas são aquelas que compõem do capítulo 1 ao capítulo de número 4, do verso 1 ao 5 e o verso 24. E eu estou citando dessa forma porque quando você chega no capítulo 4, eu mostrei a vocês aqui, do verso 6 ao verso 23, nós não temos aí uma sequência profunda. Nós não temos aí uma sequência profunda daquilo que é dito, por exemplo, no início do capítulo 4, do verso 1 a 5. Na verdade, o capítulo 4, ele pauta algumas informações entre o verso 1 a 5 e no verso 24. Do 6 ao 23, tudo que acontece ali se encaixa perfeitamente aqui, nesse momento do capítulo de número 7. Isso porque, como Esdras está descrevendo, apresentando ali no capítulo 4, um momento de resistência e oposição, ele traça um paralelo entre o capítulo 4, verso de número 6 a 23, com a realidade do momento que eles estavam vivendo, só que aquilo ali era algo, eu falo do verso 6 a 23, que viria a acontecer. Acontecer quando? Nesse período aqui. Porque o que está no capítulo 4, do verso 6 a 23, acontece nos dias de Xerxes e de Artaxerxes. O Xerxes a que eu me refiro é o Assuero, sim, aquele lá dos dias de Esté. E esses dois que são citados, as coisas quanto à oposição e resistência a tudo aquilo que estava sendo levantado e as cartas que enviaram ao rei para parar a obra de Deus e tudo mais, que está contada no capítulo de número 4, versos 6 a 23 de Esdras, se passa justamente aqui. No capítulo 4, verso 1 a 5, eu repito, e o verso 24 acontece ligado ao capítulo 1 e ao capítulo 2 e ao capítulo 3 de Esdras. Mas aquilo que é dito do verso 6 a 23 no capítulo 4 acontece aqui. Então Esdras
traça um paralelo para dizer que a oposição ela sempre existiu com relação às coisas de Deus. Porém, aqueles que estão ligados com o Senhor, esses sempre superarão os desafios e as resistências que são colocadas diante deles. Bom, considerando essa informação, nós temos aqui uma coisa linda nesse capítulo de número 7. E é a expressão, e passadas estas coisas. Nós poderíamos ficar aqui e falarmos aqui durante 4, 5 horas sobre essa expressão, e passadas estas coisas. E eu podia enumerar aqui uma série de coisas que se passaram do capítulo de número 1 ao capítulo 4, verso 1 a 5 e o verso de número 24, no capítulo 5 e no capítulo 6, que é o capítulo que vem antes aqui desse momento todo. Bom, mas a gente está situando aqui os 6 primeiros capítulos ligados ao capítulo 1, 2, 3, enfim. Já o capítulo 4, versos 6 a 23, ele está ligado a esse momento do capítulo 7 aqui. Então a gente tem a informação, é só para você se situar, porque tem gente chegando aí pela primeira vez, já pegando o carro andando, né? Então, para não ficar perdido aí quanto àquilo que a gente vem falando do livro de Esdras. E no capítulo de número 7, apesar de que eu sei que você conhece o livro também, mas veja, no capítulo 7 a expressão é: e passadas estas coisas. E passadas estas coisas. Aqui nós estamos pensando em passadas todas as ações do rei Ciro, passadas todas as ações, principalmente as que estão inseridas no capítulo de número 6, com o rei Dario, com relação ao povo judeu, nós estamos diante de Artaxerxes. E diz o texto, passadas estas coisas. Passadas estas coisas. Essa expressão, ela fala muito com a gente. Primeiro, para dizer que nenhuma situação, por mais embaraçosa que ela seja, que eu e você nós tenhamos vivido, ela permanece. São coisas que passaram e são coisas que passam. E passadas estas coisas, aqui vai a oposição, aqui vai o tempo de paralisação da obra de Deus, aqui vai aquele período que eu citei, não é? Entre o rei Ciro e o rei Dario, quando o filho do rei Ciro assume o trono e segura tudo que é relacionado à obra de Deus, de modo que a obra de Deus para durante algum tempo. Passadas estas coisas. Então a gente poderia fazer uma colocação aqui, passada a resistência. É claro que coisas vão acontecer, conforme o capítulo 4 de Esdras, do verso 6 a 23, coisas vão acontecer nesse tempo. Mas são coisas que virão depois que o povo já tem tido uma série de experiências com Deus. E é por isso que o livro de Esdras diz que o livro de Neemias, diz que com Neemias esse povo estava armado, dedicando-se à reconstrução do muro, mas ao mesmo tempo também preparado para a peleja, preparado para a batalha. Porque a gente está falando aqui daquilo que acontece no capítulo de número, entre o capítulo 4 e o capítulo 6 de Neemias, quando Tobias, Sanbalate, enfim, eles se levantam contra a obra de Deus. Mas eu quero que você comece a atentar para esse capítulo de número 7, considerando essa expressão, e passadas estas coisas. Então, a princípio, a gente já entende que muitas coisas que aconteceram passaram. Uma segunda coisa que eu quero que você atente é que existem mudanças nesse tempo e a partir desse tempo que passa. Essas mudanças, elas estão relacionadas ao poder deste tempo, porque Deus permite, não é, gente agora está numa cadeira
também de honra. Há aqui, conforme o tempo passa, uma ação extraordinária de Deus para trazer à existência nomes e histórias de gente que precisavam ser citadas e passam a ser citadas aqui. E não só aqui, mas se você olhar para todo o capítulo de número 8, você vai ver a lista, não é, desses que regressam, desses que vêm junto com Esdras. Principalmente o capítulo 8. Tá? Mas eu estou falando é que esse passar das coisas traz o nome de gente importante e de gente simples, porém relevante quanto àquilo que vão fazer nos dias de Esdras, cooperando com ele, e por que não dizer também com Neemias. Haja visto que antes o livro de Esdras e Neemias era um só. Mas para a gente poder se situar e entender melhor a história, tem essa separação aqui. Mas uma terceira coisa que vem ao coração é que quando o texto diz passadas estas coisas, existe aqui uma transformação de realidade vivida por Esdras. Porque esse capítulo, eu diria que não é o capítulo dos judeus, embora eles estão aqui sendo citados como aqueles que estão sendo beneficiados. Mas esse capítulo aqui é o capítulo de Esdras. É como se Deus deixasse a história se desenrolar por 6 capítulos e dissesse: eu marquei um capítulo para que você possa registrar como seu capítulo na vida. E existe um momento na vida de homens e mulheres de Deus que a gente diz: este é o capítulo dele. Por exemplo, em Gênesis capítulo 21, eu diria que é o capítulo de Sara, quando ela é visitada por Deus para gerar o Isaac. O capítulo, por exemplo, de número 49 do livro do Gênesis, é um capítulo de Jacó, que é o capítulo que só Jacó fala, quando ele vai abençoar os filhos. Ele que passou por muitas coisas, Deus deixou um capítulo específico para ele poder dizer, falar, profetizar e dizer: eu sobrevivi a tudo que eu passei. Esse capítulo 7, para mim, é o capítulo de Esdras. Primeiro porque começa dizendo passadas estas coisas e termina com Esdras dizendo: eu agradeço pela beneficência que me alcançou. E esse capítulo de Esdras, ele tinha que existir como o capítulo das coisas que se passaram, como o capítulo que registra que se passou as coisas. Porque onde houve oposição, ele estava ali vendo tudo. Quando as coisas pararam de andar, ele estava ali vendo tudo. Quando algumas coisas deixaram de fluir e de funcionar como bênção, ele estava ali contemplando tudo. Ele estava ali contemplando tudo. Só que a gente olha para esse capítulo de número 7 e é impactado. Porque Deus olha e diz: Esdras, com outras palavras, tu já viveste aí 6 capítulos, não foi? Escreve aí que passaram-se as coisas. E que chegou uma nova fase. Chegou uma nova temporada na sua vida. Que chegou uma nova estação e novas chuvas na sua vida. Está na hora de você viver a partir daqui um novo tempo. E com o tempo que eu vou te fazer viver, eu vou trazer muita gente para viver este tempo contigo. Estão no capítulo de número 8 de Esdras. Amanhã a gente continua nisso. Mas esse capítulo é o capítulo de Esdras. E eu vim aqui com essa palavra profética
pregar com base num tema hoje. O benefício do rei te alcançará. Há um novo capítulo aqui para a sua vida. Então eu quero que você pense que você agora está no lugar de Esdras. E você tem, no mínimo, primeiro, uma tarefa com um grupo de pessoas que está na sua mão, sua família. E é claro que no caso dele vai para além da história de família. Segundo, considere que você tem uma mensagem para esse tempo. E você é um canal de Deus aonde está plantado, lidando com as pessoas que você convive. Eu tenho que ser o mais simples possível aqui para você assimilar. Terceiro, considere que nesse capítulo 7 de Esdras, você é alguém que está debaixo de uma orientação de um rei que diz: eu estou sendo favorável a você para você fazer o que é necessário fazer. Esdras aqui precisa considerar duas coisas importantes, mas antes que eu cite essas duas coisas, eu preciso dizer que ele agora é responsável pela segunda leva daqueles que vão para Jerusalém. E o texto, no capítulo de número 7, faz questão de destacar para a gente, a partir do verso de número 6 de Esdras, capítulo 7, a partir do verso 6, de que ele sai da Babilônia com um grupo de pessoas. Ele é responsável pelo segundo grupo. Lembre-se que o primeiro grupo foi debaixo do decreto de Ciro, junto com Sesbazar e Zorobabel, também o sumo sacerdote Josué. E estes tiveram a atuação profética nos seus dias de Zacarias e de Ageu. Esdras é aquele que está saindo da Babilônia com o segundo grupo que precisa voltar para Jerusalém. E ele está vindo com essa informação, passadas estas coisas. Então ele tem que aqui considerar duas coisas importantes para ele viver esse capítulo da vida dele como alguém que é beneficiado pelo rei. Primeiro, ele tem que levar em consideração que Deus está lhe dando um tempo para viver diferenciado. E que ele precisa viver este tempo. Só que viver este tempo sem peso, sem culpa e sem questionamentos. Por que eu digo isso? Porque quem começou com esse movimento de reconstrução, falando, por exemplo, de Sesbazar, que é citado no capítulo 1 de Esdras, ele não está mais vivo. E por que não dizer, ele não pôde nem colher, nem desfrutar disso. Isso ficou nas mãos de Zorobabel. Isso ficou nas mãos do sumo sacerdote Josué. E Esdras está chegando aqui, eu diria, com parte das coisas em andamento. Porque enquanto uns vieram com a missão de reconstruir, outros foram instrumentos para profetizar, seja para animar o povo, ou seja, para trazer uma reforma no meio do povo, que é o caso de Ageu e Zacarias. Esdras vem para colocar a palavra de Deus no seu devido lugar. E ele tem que fazer isso sem peso, porque ele está chegando e encontrando praticamente o chão forrado. E quando eu digo isso, eu sei que Neemias está presente nisso tudo aqui e é um tempo de reconstrução dos muros. Mas essa não vai ser a tarefa específica dele. A tarefa específica dele é a de convocar o coração do povo para a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender que quando algumas coisas passam, Deus está nos chamando para viver esse novo.
usufruindo deste tempo com toda a ousadia, com toda a coragem, com toda a confiança, com toda a dependência de Deus, sem peso, sem culpa. Há pessoas que diriam: mas você chegou agora, mas você está vindo agora. Só que ele chega no tempo determinado pelo rei. E ele chega neste tempo para viver, para usufruir, para desfrutar deste negócio. Então, a princípio, eu estou em Esdras capítulo 7, dizendo, com base nessa expressão, e passadas estas coisas, o verso de número 6 diz: e este Esdras subiu de Babilônia. Passadas estas coisas, Esdras subiu de Babilônia para chegar em Jerusalém, encontrando já uma estrutura que já está em andamento ali. E o que é que ele tem que fazer? Viver este tempo. Alguém pode dizer: mas você não mexeu com um tijolo aqui. É porque a tarefa de Deus para ele é outra. Esse é um primeiro ponto. Ele precisa se situar com o seu tempo, sem culpa, sem dizer para si mesmo: eu não coloquei um tijolo nisso aqui. Ele precisa entender: a minha missão é outra, com Deus e em Deus aqui. Eu preciso liderar esse povo. Eu preciso ser um instrumento da graça de Deus para esse povo e eu preciso trazer uma mensagem para esse povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muita coisa que você vai viver da parte de Deus na sua vida, as quais você será questionado de como você se apropriou disso neste tempo. Só que você precisa ter com você a certeza de que se você não chorou, não veio para chorar antes, e você chegou no tempo que é um tempo de um novo sorriso, isso não significa que você não tem participação nas coisas que estão acontecendo. Isso significa que Deus estabeleceu você para este tempo e este tempo precisa ser vivido. Passadas estas coisas em que muita gente usou a colher de pedreiro ali, chega Esdras. Passadas estas coisas, Esdras precisa entender: Deus me chama para viver o meu tempo. Eu preciso correr. A segunda coisa que Esdras tem que levar em consideração: eu vou me conectar aos que quiserem se conectar comigo, porque Deus me chamou neste tempo para estar conectado com aqueles que querem se conectar comigo. Neemias está com ele, alguns outros estão com ele. E nesse capítulo de número 8 aqui, nós temos uma lista de gente que vem da Babilônia junto com ele. E isso é importante por quê? Porque nesse tempo de Artaxerxes aqui, há quem queira, claro, que tudo aquilo desmorone e pare. Mas como parar a mensagem de Deus na boca de alguém que Deus treinou em dias de cativeiro na vida? Alguém diria: é só lançar veneno, como no capítulo 4 de Esdras foi lançado, para poder acabar com tudo. Lança um veneno no coração do povo. E há muita gente que cai nessa cilada. Porque o que tem de gente que lança veneno para você simplesmente olhar, para gente sincera, para gente que ama a Deus, que honra a Deus, de um outro modo. Eu estou falando de gente que se opõe ao reino de Deus, que se opõe a Deus, que se opõe às coisas de Deus. Eu não estou falando daqueles que fazem
com amor à obra de Deus, estou falando daqueles que se opõem a ela. Há muita gente plantando, que planta veneno. Eu penso que se Paulo, na ilha de Malta, ele se deixasse levar, ele teria se perdido, porque quando ele chegou lá, depois de ter vencido uma tempestade na vida dele, e naquela embarcação, a Bíblia diz que juntaram as pessoas ali, colocaram os gravetos, acenderam uma fogueira e de repente uma víbora pegou no braço de Paulo ali. E alguém ficou dizendo, esse homem vai morrer. Isso é um amaldiçoado, saiu do meio de uma tempestade para ser mordido aqui na ilha por uma víbora dessa. Isso vai morrer. Isso vai se acabar. Isso não vai aguentar, isso não vai suportar, isso vai morrer. E a Bíblia diz que passaram-se as horas e os dias, Paulo permaneceu vivo e de pé. Porque Deus preservou a vida de Paulo, apesar do veneno, e eu digo, só Deus preserva. A sua vida, o seu coração, focado naquilo que ele tem proposto para a sua vida, quando o veneno dessas víboras te atinge. Somente Deus te preserva. Somente Deus com a sua palavra te preserva. E eu quero pedir a Deus que Ele possa preservar a minha vida, a sua vida, o meu coração, o seu coração no nosso dia a dia. Por que, pastor Jefferson, o senhor está dizendo isso? Porque eu sei que há muita gente, às vezes, que planta veneno no coração dos outros. São pessoas cujo objetivo é desestruturar a sua vida espiritual, sua fé, seu coração. Não são pessoas que vêm com a palavra para te alimentar, para te chamar para a oração, te chamar para o jejum, não. É gente que vem com veneno. O que é que Esdras tem que fazer? Ele tem que se conectar a quem está conectado com ele. E é isso que ele vai fazer. Veja o verso de número 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era... E aí vem uma série de informações. No verso de número 6 ainda diz, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel. E diz o texto, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus. O que é isso? É gente que vem com Esdras e gente que está conectado com o coração dele. Você precisa se situar nesse tempo em que as coisas passam rápido na sua vida. Você precisa entender que você não foi chamado para perder tempo com quem planta veneno e com quem deixa o veneno inflamar o coração. Você foi chamado em Deus, com Deus e para a glória de Deus, para viver um tempo diferente naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus tem para o seu coração. E por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente olha para esse capítulo de número 7, o Esdras está entendendo, eu só posso usufruir do que está sendo liberado se eu não me deixar levar pelo que está ao redor, querendo me desestabilizar. Eu tenho uma mensagem para esse tempo. E eu quero dizer a você, onde você está plantado, você tem uma mensagem para esse tempo. Conecte-se com gente cujo coração lhe convoca, lhe convida para o altar de Deus, para a comunhão com Ele, para uma vida intensa de oração na presença dEle. Eu sempre tenho batido nessa tecla aqui porque essa é a mensagem que o Senhor tem me dado a vida toda. De convocar o seu povo a vencer o veneno, caminhando em um tempo de restauração, não permitindo que nada roube do seu coração a boa semente que lhe foi plantada da palavra na sua vida todos os dias.
Há uma necessidade de se conectar. Com quem Esdras se conecta? Com gente que está subindo da Babilônia. Não é com quem está com o coração lá, não é com quem quer ver o seu coração lá. É com gente que diz, eu estou rompendo, eu estou subindo, eu estou voltando, eu estou indo na direção do lugar da promessa de Deus para a minha vida. Eu estou me movendo nas promessas, eu estou me movendo nas coisas de Deus, eu estou me movendo naquilo que Deus tem proposto para o meu coração neste tempo, no meu trabalho, na minha casa, no meu dia a dia. Eu não vou deixar o veneno me vencer, eu vencerei o veneno com a mensagem que Deus me deu. Eu já saí da Babilônia. Isso aqui é muito importante. Entendendo esses dois pontos, quando o texto diz, passadas estas coisas, e eu estou dizendo que na sua vida as coisas estão passando porque você está caminhando para um novo tempo em Deus, nós vamos perceber que Esdras está nesse tempo vivendo o benefício do rei. Esse é o capítulo de Esdras. É o capítulo da honra de Deus na vida de Esdras. É Deus dizendo, você esteve presente quando paralisaram as coisas e quando muita coisa aconteceu, mas chegou a hora de eu mudar os tempos na sua vida. Chegou a hora de Deus mudar os tempos. Chegou a hora de Deus mudar a situação. Chegou a hora de Deus mudar você de fase. Então chega a hora do benefício do rei na vida de Esdras. Agora, o que a gente percebe da parte do rei com relação a Esdras? Primeiro, uma liberação. O texto diz no verso 6 que o rei lhe deu tudo o que ele pedira. Há uma liberação ou há um favor liberado sem medida, sem limites. Segundo, no capítulo de número 6, ainda, é dito, a partir do verso de número 14, assim, portanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazeres inquirição com Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. E para levares a prata, marque isso na sua Bíblia, e para levares a prata e o ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. O que o rei faz aqui? O rei diz a Esdras, se mova com base na palavra, porque já está liberado para você e para aqueles que estão indo para lá, toda a boa provisão que vocês necessitam. Está liberado o que é necessário para que tudo lá esteja em movimento. Pastor, mas haverá aqui um processo de dedicação, de continuidade da reconstrução? Claro que sim. Mas a missão do Esdras é mover esse povo com base na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o rei diz, leva prata, leva ouro, mas leva também a mensagem de Deus. Eu preciso correr, não dá para a gente ficar mais tempo aqui, gente. Em terceiro lugar, o que o rei faz aqui por Esdras? Ou seja, como o rei o beneficia aqui? Em terceiro lugar, o rei não somente lhe concede o que ele pede, ou seja, lhe dá acesso ao que tem no seu coração e, no seu reino, não somente o motiva a levar a lei do seu Deus e conduzir o povo para essa nova etapa da vida, essa nova fase da vida. Ele não só libera com prata, com ouro, ou seja, não só dá a Esdras o direito de uma liberação, mas em terceiro lugar, o rei o motiva
a honrar a Deus junto com o povo e conduzir o povo a olhar para Deus, reconhecendo em Deus esse que está acima do próprio rei, livrando, movendo, trabalhando e agindo pelo povo. Ou seja, ele beneficia Esdras, dizendo a Esdras: você será o agente de Deus lá para o culto que celebra em honra a Deus acontecer. Eu vou colocar em outras palavras: você será responsável por um grande culto de ação e graças que acontecerá lá. Então, está sendo liberado para você a prata, está sendo liberado para você o ouro. Veja o verso 16: e toda a prata e ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de Deus, para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Veja o verso 17: portanto comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Em outras palavras, tu estás sendo liberado, Esdras, neste tempo, para um grande culto de ação e graça. E você vai ser o responsável por este culto para Deus. Porque este momento é o seu momento. Você vai chegar convidando os que saíram do cativeiro e dizendo para eles: vai ter um grande banquete, uma grande festa aqui. E é glorioso isso. Porque na sequência você percebe o texto dizendo assim, verso 18: também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os vasos que te foram dados para o serviço do Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedi, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Você percebeu aqui que você tem um benefício do rei sobre Esdras e sobre aqueles que estão com ele? Então eu estou aqui profetizando que esse benefício do rei está te alcançando. E é claro que eu não estou falando agora do rei Artaxerxes, mas do rei dos reis, que tem todo o poder e autoridade para colocar você em uma outra etapa da sua vida. Ele está te fazendo subir dessa realidade passada da sua vida para uma nova estação. Ele está te fazendo subir debaixo de uma liberação, porque Ele é o que tem o ouro, Ele é que tem a prata, Ele é o que faz chegar às tuas mãos além do que o teu coração precisa e necessita. Eu estou profetizando essa palavra aqui agora, porque creio na ação do Deus do céu para cuidar daqueles que Ele move para grandes coisas nesta terra. Mas em terceiro lugar, eu estou dizendo a você que o rei está te tirando de uma realidade de opressão, porque ele sobe da Babilônia, para viver o benefício da liberdade e principalmente a liberdade de cultuar a Deus, oferecendo a Deus um culto de gratidão. Isso coloca ele em um outro nível.
em um outro patamar. Você saiu do chão para o topo, porque ele está dizendo aqui que esse culto é um culto com uma oferta grande para Deus. E Deus decide. Por que eu digo que é Deus quem decide? Porque o texto diz que a boa mão de Deus estava sobre Esdras. Essa expressão é linda, porque neste mesmo tempo de Esdras aqui, nós temos Neemias atuando. E leia depois o capítulo 1 de Neemias e o capítulo 2. E veja por um momento a Bíblia dizendo que a boa mão de Deus estava neste mesmo tempo sobre Neemias. O que eu estou dizendo é que Deus está levando você para uma nova posição, para um lugar mais alto. Eu estou dizendo que Deus está levando você, eu vou repetir, para um lugar mais alto. Porque quando chega nesse culto de ação e graça, o rei diz a ele, você pega cordeiros, você pega os novilhos, os carneiros, e coloca tudo no altar para a glória de Deus. Só que ele não para aí, no verso 18 nós lemos, ele diz, e com tudo que sobrar, faze o que parecer bem segundo o teu Deus. Era Esdras chegando num novo nível. Agora, é claro que esse benefício chega porque Deus enxerga algumas coisas em Esdras. E o próprio rei enxerga algumas coisas em Esdras. E eu sei que quando eu falo de benefício, de favor, logo a palavra que vem à nossa mente é a graça, que é favor que nós não merecemos. Porém, eu estou falando aqui sobre se colocar na posição e no lugar. O que é que o rei vê em Esdras? E aqui eu quero colocar com outras palavras, o que é que o Deus do céu vê em Esdras para colocar Esdras nesse nível aqui? Eu sei que quando a gente lê o texto e tem a informação de que Esdras é um sacerdote, tudo aqui parece que tinha que acabar na mão de Esdras. Tinha que ser com ele. Mas o que eu quero que você perceba é que ele carrega consigo algumas características, algumas qualidades, algumas coisas que fazem um rei, e agora eu vou dizer um rei ímpio, olhar para Esdras e dizer, eu estou liberando tudo que você precisa para chegar lá com esse povo e fazer o que é necessário. A casa lá está em andamento, mas precisa de gente para o culto. E é você, o instrumento, o homem-chave nesse tempo. Serás um elemento, um instrumento, um elemento-chave, um elemento importantíssimo neste tempo. Agora, o que é que Esdras carrega? Eu queria só observar com vocês alguns versículos para a gente poder encerrar. Capítulo de número 6. O que é que Esdras traz consigo? Capítulo de número 7, perdão. Capítulo 7, vamos ficar no capítulo 7 aqui, porque tem informações aqui sobre ele, eu quero olhar com você. Capítulo de número 7, o verso de número 6, marque na sua Bíblia, diz assim o texto, este Esdras subiu de Babilônia. Essa é uma informação que a gente já citou aqui, mas eu quero olhar com você a continuidade, diz assim, e era escriba hábil na lei de Moisés. Em outras palavras, Esdras era um homem preparado para este tempo. Ele era o homem preparado na palavra para este tempo. Essa parte é importante porque, como eu disse, quando você tem vidas ao seu redor que carecem de você e da sua direção,
Você precisa estar perto da palavra. Deus precisa de homens e mulheres hábeis para serem instrumentos da sua graça nesse tempo, para fazerem a diferença nesse tempo e serem canais neste tempo. Escute. Você pode ter vivido um rebuliço na história da sua família, mas você precisa estar perto da palavra. Enquanto você estiver perto da palavra, Deus está com você. Porque Deus honra, e a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, Ele vela sobre a sua palavra. Qual é a necessidade do seu coração? Qual é a necessidade da sua alma? Qual é a petição do seu coração? Qual é a petição da sua alma? Deus está fazendo uma coisa nova. A partir da decisão que você tem tomado de estar perto da palavra. Ele era hábil na lei. Aqui, o que está sendo informado é, ele era um homem habilitado na palavra, preparado com a palavra, carregava a palavra, tinha consigo a palavra. Segundo, ele era alguém que não se movia sem cobertura espiritual. E quando a gente fala de cobertura espiritual, eu sei que no Brasil e em alguns outros lugares, a ideia que se tem de cobertura espiritual é outra coisa. Está sempre muito ligada a pessoas. Mas a cobertura espiritual, que aqui eu falo, é a do Senhor. O Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que o texto diz para a gente é que há uma cobertura. A cobertura de Esdras está aí no verso de número 6, quando diz: a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Ele não é só um homem da palavra, porque ele é um homem da palavra, ele tem uma cobertura sobre ele. O que faz o benefício chegar até nós? É o fato de estarmos juntos da palavra e é o fato de considerarmos, nos abrigarmos na cobertura de Deus. Escute, não saia dela, porque 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, enquanto você está debaixo dessa cobertura. Fora dessa cobertura, você se torna vulnerável, frágil e atingível pelos seus adversários. É por isso que Paulo, entendendo de batalha espiritual ou de guerra espiritual, ele diz na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, no verso 10 ao verso 18, que nós devemos estar cobertos. E ele diz: tomai o capacete, a couraça, e aí vai, o escudo, a espada, enfim. Os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Paulo está dizendo: estejam cobertos. Há uma necessidade de uma cobertura de Deus na nossa vida. Terceiro, eu preciso adiantar. Terceiro, o que Esdras tem? Um coração confiável e leal. Quando o texto diz no verso 6, na última parte, o rei lhe deu tudo quanto lhe pediu. E na sequência dos versículos, inclusive o que lemos, a partir do verso de número 14, até o verso de número 18, nós percebemos que Esdras é alguém confiável, é alguém leal. O rei está sabendo, esse aí é alguém que, para onde se mover junto com aquilo, carregando aquilo que eu estou dando nas mãos dele, ele vai cumprir o que é ordenado e vai honrar. Deus ama corações em que ele pode confiar.
A Bíblia faz menção em um momento em que Deus cita 3 homens na Bíblia que ele diz: por esses aí eu salvaria qualquer cidade, qualquer lugar, qualquer terra. Eu não preciso citar porque você conhece. São 3 nomes da Bíblia respeitadíssimos que Deus diz: esses eu tenho em elevada estima. Isso aí eu considero. Por esse aí, esse eu compro briga por eles. Porque são corações que, enquanto estiveram na terra, foram confiáveis. Deus precisa de homens e mulheres confiáveis. Quando o texto diz que o rei lhe deu tudo o que as despediu, é porque ele era confiável. O coração de Esdras era um coração íntegro, o coração de Esdras era um coração sincero, o coração de Esdras era um coração leal. Por que isso acontece? Primeiro, por causa da sua formação. Se você olhar para o livro de Levítico, que é o manual dos sacerdotes, você vai ver todas as orientações e exigências de Deus ali, principalmente com relação ao sacerdote, o altar e aquilo que era oferecido como culto a Deus. Então, a formação. Segundo, a sua genealogia e a decisão que ele toma de considerá-la. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo de número 7, nós temos a informação do verso de número 1 até o verso 5, principalmente na última parte, que ele descende dessa genealogia sacerdotal e vem de Arão. E quando eu digo que ele decide honrar isso, é porque há na história sacerdotes que decidiram não honrar. Se você olhar para os dias de Eli, você vai ver que os filhos de Eli, Ofni e Finés, que auxiliavam o pai, que era uma voz profética, um grande sacerdote naqueles dias, você vai ver que os filhos de Eli fizeram uma série de coisas lá, uma bagunça com as coisas de Deus e com a casa de Deus. Uma bagunça. Mas não para aí. Em segundo, você lembra dos próprios filhos de Arão? Estou falando de Nadab e Abiú, se não me falha a memória, lá pelo capítulo 10 de Levítico, por aí. Você vai observar que eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor. E a Bíblia diz claramente que o Senhor permitiu que eles morressem. O Esdras decide honrar essa genealogia. Ele olha aquilo de 2 formas. Primeiro, como uma grande honra. Segundo, como um grande privilégio. Eu vim de uma família sacerdotal. Por que ele é alguém confiável? Porque ele honra essa genealogia. Ele considera essa genealogia, ele valoriza essa genealogia, ele é um sacerdote. Terceiro, porque ele é um homem que carrega consigo um temor a Deus muito grande. E homens que temem a Deus, onde estão plantados, eles celebram e honram ao Senhor. E quando eu falo disso, eu também tenho que considerar que eles podem, às vezes, até se sentirem enfraquecidos, mas eles sempre se levantam com a força, o poder e a autoridade de Deus. Bom, mas eu preciso ir para o último tópico dessa reflexão. Quando você olha para o capítulo 7, o que é que Esdras carrega consigo para receber esse benefício do rei na vida dele? Ele carrega com ele um coração extremamente agradecido. A palavra gratidão, ela está apegada ao coração de Esdras. E ele se reconhece limitado
mas extremamente grato pela oportunidade que lhe é dada. E eu quero que você olhe comigo, por favor. A partir do verso 25 a gente encerra. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na sua mão, põe regedores e juízes que julguem, e a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, faça saber. Veja o verso de número 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer que seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. E aí veja o verso 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornamentar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim. E aqui você percebe que não é palavras do rei, né? É Esdras falando. E ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Isso aqui é fantástico. É ele olhando e dizendo: eu sou agradecido. Você vai viver o benefício do rei e há um novo capítulo para a sua história. E esse capítulo que eu estou profetizando que vem para a sua história, ele vem porque o rei está vendo em você. O rei está enxergando em você alguém com um coração diferente, que o celebra, que o exalta, que o honra e que glorifica o seu nome. Gente, amanhã nós vamos continuar pensando no livro de Esdras com muita alegria e carinho. Me deixa orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer de coração, Senhor, por esse tempo que passamos na tua presença. Foram praticamente mais de 2 horas de live. Eu quero te louvar porque estamos todos os dias na oração, no jejum, na consagração e na meditação da tua palavra. Eu falo isso porque esse jejum é um jejum coletivo. Há mais de uma pessoa, Senhor, junto comigo, orando, buscando, falando contigo todo dia e crendo que nós vamos viver um tempo novo, que nós vamos viver dias novos, que nós vamos viver coisas melhores. E eu creio que nós vamos poder dizer como Esdras: muito obrigado pelo benefício que tem alcançado a minha vida. O Senhor dê a cada um dos teus filhos uma tarde de paz e vitória e de bênção, e que cada um dos teus filhos vivam, Senhor, as coisas preciosas, as coisas maravilhosas, as coisas grandiosas do teu coração. Cerca cada homem e cada mulher que esteve conosco, os dá a alegria de viverem uma tarde aí feliz, abençoada. E todos aqueles que estão acompanhando no nosso canal no YouTube, já depois dessa live gravada, que o Senhor os abençoe. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, cuida desse ministério, dessa obra. Tu sabe de tudo aquilo que a gente tem realizado para o Senhor, seja pela web rádio, seja pelo trabalho missionário ali junto à CEPAL e o trabalho também missionário realizado ali na área de Moçambique. Tudo aquilo que a gente tem feito através do trabalho de intercessão, oração, aconselhamento, seja também através do Seminário Bíblico Ezel e tudo mais, Senhor. Eu quero te pedir que a tua mão se estenda, supre em todas as coisas a necessidade desse ministério e faz com que em tudo o teu nome seja sempre glorificado e faças com que o teu nome seja sempre honrado. Fica conosco, em nós, e abençoa
a obra das nossas mãos, porque estamos debaixo da mão do Senhor, a mão que abençoa. Nos abençoe em tudo e em todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos para a glória de Jesus. E quero lembrar, tá bom? Amanhã, dia 30, nós teremos a nossa Santa Ceia, tá bom? Aqui, e será um tempo de bênção para a glória de Deus. Quero lembrar você, amanhã, nossa Santa Ceia. Nós vamos estar participando junto com os nossos grupos de crescimento espalhados por aí, e quem estiver junto com a sua casa, com a sua família, juntos, amigos, junto à família, e vamos juntos participarmos da mesa do Senhor para a glória de Deus, tá bom? Então, o nosso culto do reencontro, que aconteceria na quarta-feira, nós vamos realizá-lo amanhã e estaremos vivendo a nossa Santa Ceia nessa terça-feira, debaixo da bondade e da graça de Deus. A todos, uma ótima tarde de alegria para todos nós brasileiros, e que o Senhor em tudo nos abençoe para a sua glória. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus!